Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Uma boa instrução para todos nós. Amém. Deus abençoe. Podemos nos assentar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Para sempre, amém. Boa noite, gente. Me dá um sorriso aí que eu não posso ver e dá uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso. Maravilhoso. Viva a Igreja Católica! Diga para quem está do seu lado, seja bem-vindo à nossa noite. Glória a Deus. Meu nome é Moisés, eu moro a 65 quilômetros de Belo Horizonte. Eu caminho com Deus há 25 anos, como pregador 24. Já tive a graça de ir em vários países, centenas de cidades do Brasil. Também sou autor de 6 livros. E há 20 anos atrás eu larguei tudo para viver da missão e fundei a comunidade Filhos de João Batista, que vai completar 19 anos em janeiro. Lá em Minas hoje nós temos 3 casas e uma fazenda. Nosso trabalho principal é família e recuperação de dependente químico. Eu já preguei algumas vezes aqui em Epitácio. E eu quero agradecer o padre pela acolhida sensacional acolhida que o padre me fez. E agradecer ao Leandro e toda a galera da Santa Marta, de São João Evangelista, pelo carinho e amizade de anos que Deus nos uniu. Graças a Deus. Antes de eu começar a pregar, eu estava naquela vibe avassaladora, 1000 pedidos de missão por ano, 30 pregação por mês. E de repente estourou a pandemia e eu fiquei 4 meses e meio em casa. E aí quando os protocolos da Covid começou a liberar Santa Missa pelo Brasil, me veio uma tristeza no coração, porque as pessoas ficaram pressionando as igrejas para abrir, e as igrejas abriram, mas as pessoas não vieram. E então eu comecei a orar. E a palavra que o Senhor me deu foi Jesus dizendo: não tenhais medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então eu entendi que o menos pior da Covid foram as mortes físicas. E o pior, destruiu a vida pastoral da Igreja Católica. E então eu comecei a receber contato de sacerdotes dizendo: e agora, e agora, e agora? E aí naquela angústia eu tive uma emoção. Eu construí um texto e mandei um e-mail para todas as cidades agendadas, todas canceladas, todos que estavam na lista de espera, e disparei para todo mundo dizendo: eu me ofereço para ir na sua paróquia, pregar para 60 pessoas, emprestar o meu nome e a minha imagem, não para evangelizar, para defender a fé católica. E de repente, em uma semana, a gente explodiu, a agenda lotou de novo, mas não lotou para evento, nem multidão. E nós começamos a pregar nos lugares e os padres chorando, dizendo: você veio me ressuscitar, você veio me levantar. Muitos padres com depressão, muitos servos afastados, as pessoas em pânico. E nós percebíamos que o efeito católico das pregações estava fantástico. E de repente Deus começou a mover. Paróquias que poderia ter 100 pessoas, estava tendo 8, 9, 12. E de repente estava dando lista de espera, porque eu ia estar naquela cidade. E então eu me enchi de orgulho de mim mesmo.
Eu já preguei em Nova York, eu já preguei em Londres, eu já preguei em Tóquio, eu já preguei para 20 mil pessoas. Eu conheço o Brasil de ponta a ponta, mas talvez eu esteja no momento mais lindo do meu ministério, emprestando a minha voz e a minha imagem para trazer de volta as pessoas para a Santa Missa. Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Eu estou muito orgulhoso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Saímos de casa na segunda-feira, tivemos um problema com o voo, eu e a Micaela, que é missionária. Acordamos 3 e pouco da manhã, ficamos 10 horas em Guarulhos, porque o voo foi cancelado. O nosso voo de volta já foi cancelado também. E nós estávamos pregando em Londrina, hoje a gente veio de Londrina para cá. E estaremos hoje, amanhã e depois com vocês, 3 noites. Talvez um dos momentos mais felizes da minha vida. Gritar e fazer as pessoas se apaixonar e voltar para a igreja. Fala para quem está do seu lado, o seu lugar é na igreja. Fala para quem está do outro lado, o seu lugar é na igreja. Fala para quem está na sua frente, o seu lugar é na igreja. Bate no seu peito e diga, o meu lugar é a igreja. Abre a sua Bíblia comigo, Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Versículo 17. Eu quero cumprimentar vocês que estão ao vivo conosco, pela internet. Deus abençoe. Eu não sei em qualquer lugar do mundo que você está nos ouvindo, você vai ouvir uma pregação católica. Eu estou sentindo cheiro de Roma nessa noite. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Acharam ou não? Jesus disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te declaro, tu és Pedro, Petros, e sobre essa pedra que é você, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia trata do demônio 97 vezes. A Bíblia começa a tratar do demônio no livro do Gênesis, capítulo 3, e termina no livro do Apocalipse, capítulo 12. 97 vezes a Bíblia trata da figura do demônio. É claro que no Antigo Testamento nós temos as figuras, como por exemplo, o rei da Síria é uma prefiguração do demônio. Nabucodonosor, rei da Babilônia, é uma prefiguração do demônio. O rei dos Amalecitas são terríveis, também são prefigurações dos demônios. Também nós temos associações com deuses pagãos, como no Antigo Testamento Moloque, Marduk, Astarote, Dagon, Baal, também são prefigurações e associações dos demônios também. Mas quando nós chegamos, enfim, no Novo Testamento, a Bíblia nos oferece na centralidade a palavra diabo. Diabo do grego é diabolus. O que é diabolus? É alguém que entra no meio de um relacionamento para estragar. Portanto, quando marido e mulher estão brigando, diabolus entrou no meio. Quando pai e filho estão brigando, diabolus entrou no meio. Quando nós estamos brigando na igreja, diabolus entrou no meio. E a partir disso, a Bíblia vai tratar no Novo Testamento o demônio, o diabolus, como o divisor. Quem entendeu no Novo Testamento a figura perfeita de como o demônio trabalha? É Paulo, que agora está preso, escreve uma carta apostólica, que é conhecida por nós como a armadura do cristão. Efésios capítulo 6, versículo 10. E ele diz, irmãos, a luta de vocês não é contra homem de carne e osso, sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos, demônios espalhados
pelos ares, resisti-lhes firmes na fé. O que é que Paulo está contando para a igreja de Éfeso? Que o demônio existe, que ele atua e que o combate espiritual é real. Agora quem vai tratar disso com excelência é Pedro, que também está preso. E ele precisa deixar um testamento. Ele vai ser crucificado de cabeça para baixo em Roma em 67. E ele deixa o que a igreja chama de testamento petrino, que é o capítulo 5 da primeira carta de São Pedro. E lá no versículo 7 ele diz assim: irmãos de presidente Epitácio, vocês precisam vigiar e orar, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. O que é que Pedro está falando? É a mesma coisa que Paulo está falando, que o demônio existe, que o combate espiritual é uma realidade, e teologicamente, biblicamente falando, não dá para correr disso. Agora quem entende a pessoa do demônio é São João, que também está preso na ilha de Patmos. Ele não tem mais 24 anos, ele é um senhorzão de 90 anos de idade. E na ilha de Patmos ele tem uma revelação, onde ele escreve em 2 anos e meio, os 22 capítulos do Apocalipse. E no capítulo 12 ele diz: ó terra, ó mar, ó presidente Epitácio, o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós com muita ira. O que São João está dizendo, é o que São Pedro está dizendo, é o que São Paulo está dizendo, é o que Jesus diz em João 10:10. Eu vim para trazer vida plena e vida plena em abundância, mas o demônio não. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. É aquilo que começa em Gênesis 3 e termina em Apocalipse 12, 97 vezes. A Bíblia me garante, aleluia, que o demônio existe, que o combate espiritual é real, e qualquer pessoa que diga o contrário disso, ou é alguém que não entende bulufas nenhuma, ou é alguém metido a qualquer coisa, que fundou uma igreja e leu Bíblia de cabeça para baixo e não sabe aquilo que está falando. Isso é real. Quem me ouve, diga amém. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Agora Deus é maravilhoso. Se a gente parasse aqui na Bíblia, já ficou claro. Mas o Catecismo da Igreja Católica começa a falar no parágrafo 391 do demônio e vai até o parágrafo 394. São 4 parágrafos. Dentre eles, o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana diz que se alguém disser que o demônio não existe, isso é uma heresia. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo por 2 motivos. Primeiro, para apagar a mancha do pecado original. Segundo, para destruir as obras das trevas. É Colossenses capítulo 3. Onde havia um documento que nos condenava, e na cruz Jesus rasgou esse documento. São João diz que aquele que peca se alia ao demônio. Então, por causa do pecado original, nós deixamos de ser pertença de Deus e passamos a ser pertença de Satanás. E na cruz, Jesus no seu sangue, aleluia, rasgou esse documento que nos condenava, declarou a derrota perpétua de Satanás e nos deu vida nova. E por causa disso, um dia nós vamos morar no céu. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz que se alguém disser que o demônio não existe, é uma heresia. Por quê? Porque se não existe demônio, não tem tentação. Se não tem tentação, não tem pecado. Se não tem pecado, então Cristo morreu em vão, porque ele veio para destruir Satanás e para fazer aquilo que Adão fez de errado. Por isso que Jesus é o novo Adão que vem. Você já entendeu? Catecismo você entendeu também, só tem um detalhe. A Igreja Católica ela tem os dogmas, e o dogma é uma verdade ifutável de fé. Você pode não acreditar em várias coisas, mas um dogma, para dizer que é católico, você tem obrigação de fé de acreditar. Porque Roma locuta causa finita. Roma falou, acabou. E são mais ou menos 150 dogmas. Os grupos mais conhecidos são 88. Desses 88, um é o dogma sobre a existência do demônio. É uma verdade de fé. Não é ter fé no demônio. É uma verdade de fé acreditar que o demônio existe e atua. E o outro dogma é sobre a existência do inferno. Se Lúcifer se rebelou e foi derrotado, então o inferno também existe.
biblicamente falando, doutrinalmente falando, teologicamente falando, o demônio existe, isso é um fato. E eu estou começando a pregação assim, por quê? Porque a modinha agora, dentro das igrejas, até protestante, é dizer que o demônio não existe. Então você entra na faculdade e diz que o demônio não existe. Você entra no curso de filosofia e diz que o demônio não existe. Aí você vai fazer catequese, alguém fala que o demônio não existe. Então se alguém declarar que o demônio não existe, isso não tem fundamento nem exegético, nem o teológico, nem doutrinário. E os grandes exorcistas da igreja, como por exemplo, o padre Gabriel Amor, que morreu há 2 anos, disse que uma das grandes armas do demônio é convencer as pessoas que ele não existe, porque como ele é prefigurado na serpente, se você acredita que ele não existe, sorrateiramente como uma cobra, ele vai trabalhando, atuando. Amém? Pergunta para quem está do outro lado, está entendendo? Diga amém. Moisés, por que você está pregando sobre o demônio? Pergunta para mim. Horrível, horrível. Você não trouxe Bíblia, não está anotando, não abre a boca. Diga para mim, Moisés, por quê? Pergunta para mim. Agora eu vou começar a pregar. De quem o demônio tem raiva? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, foi tentar explicar Apocalipse 12, a luta entre Lúcifer e Miguel. E ele diz que para a gente entender Apocalipse 12, Lúcifer e Miguel, a gente tem que voltar para o livro do Gênesis, porque essa briga de Apocalipse 12 entre Lúcifer e Miguel, na verdade aconteceu entre Gênesis 2 e Gênesis 3. Foi na criação do mundo e na fabricação dos anjos e na revelação de Deus, foi que Lúcifer foi derrotado por Miguel. E ele explica isso de uma forma fantástica. Ele diz que Deus abriu um selo e começou a explicar para aquela anjaiada toda. Por isso que Apocalipse capítulo 5 fala que era miríades de miríades de miríades. Miríade é uma palavra grega que significa que é tanto anjo que não dá para contar. E embora a Bíblia fala dos anjos 300 vezes, eles são incontáveis como as estrelas do céu e as areias do deserto, por isso a palavra miríades. Então Santo Tomás de Aquino diz que quando Deus criou os anjos, e ele precisou provar os anjos, isso é Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 256, tá? E então nesse processo Deus abriu um selo e olhou para Lúcifer e disse: ô Lúcifer, você sabe por quê que você é o mais perfeito, você é o mais poderoso? Porque eu fabriquei você para descer na terra e preparar o caminho, porque na plenitude dos tempos o meu filho vai se encarnar, e encarnado vai salvar a humanidade e vai fundar a igreja. O início da revelação de Deus provocou a rebelião do demônio. Por que que o demônio começou um processo de revelação? Por quê? Porque Deus vai descer na terra e vai ter um santuário. Então, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz que o demônio não tem ódio de nenhum tipo de organismo, seita ou sociedade sobre a terra, a não ser a Igreja Católica Apostólica Romana. De quem o inferno tem ódio? É da Igreja Católica. De quem o inferno tem raiva? É da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é a esposa de Cristo na terra. Viva a Igreja Católica! A raiva é essa. Só que Lúcifer falhou. E a terça parte dos anos se rebelou com ele. E foi embora. E quem fez o papel de Lúcifer? João Batista. Eu batizo vocês com água. Mas depois de mim virá alguém que é maior que eu.
e eu não sou digno de desatar nem as sandálias. E ele sim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que a fila está grande, mais ou menos 500 pessoas estão sendo batizadas. João Batista está arrebentando a boca do balão, e de repente entra um cabeludo de túnica branca, e ele diz: para tudo, esqueçam de mim, porque na verdade ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode aplaudir, pode aplaudir. E ele conclui com aquilo que Lúcifer não teve cacife para fazer: que ele cresça e eu diminua. Obrigado por ter me seguido até hoje. Agora vocês são dele. E ele vai embora morrer sozinho. Fala para quem está do seu lado: João Batista fez o que Lúcifer não conseguiu fazer. Portanto, Santo Tomás de Aquino, conhecido como um dos santos mais inteligentes da igreja, doutor, diz que o inferno não tem raiva de igreja de crente, não tem raiva de associação, não sei das quantas, não tem raiva, não. O inferno só se preocupa e se incomoda com uma coisa entre o céu e a terra: com a igreja católica, apostólica, romana. A capetaiada não respira um segundo sem dar um soco na boca do estômago da igreja católica. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou já morreu no meio da pregação? Pergunta para quem está do outro lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Pergunta quem está atrás de você: você está entendendo ou você não está entendendo? Se a gente parasse aqui em Santo Tomás de Aquino, já estava bom demais, amém? Até porque Santo Tomás de Aquino era gordo. Mas aí vem Santo Agostinho, doutor da igreja. E Santo Agostinho diz: você sabe por que o inferno tem ódio da igreja católica? Porque ele é o pai da mentira, tudo que ele fala é mentira, tudo que ele age é mentira, o seu comportamento é mentira, mas como Jesus é caminho, verdade e vida, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Depois, num outro discurso, uma semana depois, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fundou a igreja, Santo Agostinho diz que Jesus colocou todo o depositário da verdade dentro da igreja. Então a igreja tem a totalidade da verdade, enquanto Satanás tem a totalidade da mentira. Você sabe muito bem que verdade e mentira são inimigas mortais. Por que o diabo não tem raiva de qualquer coisinha por aí? Porque qualquer coisinha por aí não tem depositário da verdade, e a mentira só se incomoda onde há verdade. E onde está a verdade em plenitude? Igreja católica, apostólica. Diga comigo: eu estou entendendo tudo. O demônio existe. Moisés me explicou tudo. Mas de quem o demônio tem raiva? Santo Tomás de Aquino diz que é a igreja católica. Santo Agostinho diz que é a igreja católica. É por isso que o catecismo da igreja católica, no parágrafo 675, diz que a igreja não tem um pingo de paz. Porque a capataiada fica o tempo inteiro planejando machucar a igreja de Cristo. Em alguns momentos essa luta está mais aguda, em alguns momentos um pouco mais ameno, mas a igreja não respira 5 segundos sem tomar um chute, um soco, um chute, um soco, um chute, um soco. Só que eu tenho uma novidade para te contar. Me pergunta qual é? Não, me pergunta com alegria. Eu não estou pregando na igreja de porta de boteco, não. Me pergunta qual é a novidade. Jesus já sabia de tudo isso que eu estou falando. Sabendo disso, Jesus chamou os 12. E falou: vem cá, está quase na hora de eu morrer.
Quem vocês acham que eu sou? Senhor, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, tem gente falando que o Senhor é Elias, tem até gente dizendo que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. E Jesus falou: o que as pessoas falam de mim, na verdade, não me interessa. Eu quero saber o que vocês 12 acham de mim. E Pedro, que é o padroeiro de vocês, levantou a mão e falou: posso falar em nome dos 12? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: é verdade. E eu estou muito orgulhoso de você, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te entrego agora. Tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Tudo aquilo que você ligar na terra, liga no céu. Desliga na terra, desliga no céu. Só tem um pequeno detalhe: as portas do inferno nunca poderão vencer a igreja que nesse momento eu estou fundando a partir de você. Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Moral da história: o demônio detesta a igreja, mas não pode tocar na igreja. Por que ele não pode tocar na igreja? Porque a igreja é santa. E o demônio não pode tocar naquilo que é santo. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é maculada, a igreja é a esposa de Cristo. Se você ler o Salmo 44, à vossa direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ufi. Está rolando ali um casamento, e esse casamento é de Cristo com a igreja. Se você ler Apocalipse capítulo 21, sobre a nova Jerusalém e as núpcias do Cordeiro, está rolando ali um casamento, e esse casamento é de Cristo com a igreja. Cristo, que é Deus e é santo, não poderia desposar alguém que tem mancha e tem pecado. É por isso que São Paulo está preso, e ele escreve em Efésios capítulo 5, dizendo: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, para oferecê-la sem mancha, sem ruga, no dia do juízo final. A igreja é santa, a igreja é imaculada, ela é. Fala para quem está do seu lado: sujou para o capeta então. Diga comigo: ela é santa, ela é pura, não tem ruga, não tem mancha, é imaculada. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 773, diz que a igreja começa no seio de Maria, nasce do lado aberto de Jesus na cruz, e se levanta radiante em Pentecostes. Eu vou repetir. Eu vou repetir. A igreja começa sendo gerada no seio de Maria. Portanto, quando Maria visita Isabel, ela não está grávida apenas de Jesus, ela está grávida da igreja. Essa igreja embrionária mariana vai nascer do lado aberto de Jesus na cruz. São Boaventura diz que quando a cruz transpassou, a lança, o peito de Jesus, no sangue e a água, saiu a igreja. Que ficou meio tímida, meio medrosa, escondida no cenáculo. E no dia de Pentecostes se levantou, e por isso que Pedro meteu o pé na porta e começou uma pregação metralhadora. Em 15 minutos ele resumiu 700 anos de Davi a Jesus. Homem da Galileia, da Capadócia, da Panfilha, vós que crucificaram ele, que é o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, da linhagem da Espírito Real. E ele começou ele estava tão doido, mas tão doido, você está achando que eu estou doido? Ele estava tão doido que quando ele terminou a pregação, converteu 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E aqueles que não converteram levantou a mão e falou: e nós, o que a gente precisa fazer para se salvar? E Pedro disse: se vocês se arrependerem e voltarem, vocês serão batizados no Espírito Santo, vocês, os seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos, e os parentes que moram distante de vós. É isso.
Fala para quem está do seu lado, viva a Igreja Católica! Fala para quem está atrás de você, viva a Igreja Católica! Então, eu preciso que você decora. O diabo tem ódio da igreja, diga amém. Mas não pode destruir e nem tocar na igreja, diga amém. Porque a igreja é pura, santa, imaculada, não tem ruga, nem tem mancha, não tem tara corporal, foi desposada, ela é esposa de Cristo. O demônio não pode tocar naquilo que é imaculado. Alguém está me ouvindo? Ou eu vou ter que pregar fora daqui? Alguém está me ouvindo? Fala para quem está do seu lado, me dá um sorriso aí, a gente é católico, mano. Eu anotei aqui algumas coisas para a gente conversar, e eu chamei essas coisas de considerações católicas modernas. Eu vou colocar alguns pingos nos is, tá bom? Fala que tá bom. Mas antes de eu começar, só para não passar despercebido, eu quero só falar para você uma coisa que nem todo pregador vê. Ah, porque a igreja católica está acabando. Ah, porque a igreja católica não tem fiel. Ah, porque os padres estão largando a batina. Ah, porque a igreja está padecendo. Gente, está todo mundo olhando para a igreja católica como se ela fosse esquelética, um zumbi. Aquele filme de The Walking Dead. Todo mundo está olhando para a igreja como se ela fosse esquelética, né? Agonizante. Como se a igreja estivesse no final. Nos próximos 10 anos ela vai acabar. Só tem um detalhe que Jesus mesmo fez questão de falar. Pergunta para mim qual é. Jesus não disse que as portas da igreja vão vencer o inferno. Jesus diz que as portas do inferno não poderão vencer a igreja. Então, na verdade, não é o demônio que está bombardeando a igreja, é a igreja que está bombardeando as portas do inferno. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Metade aplaudiu, o resto deve ser de outra religião. Não, eu vou repetir. Eu vou repetir. Não, é só você pensar. Imagina eu falar assim, eu vou destruir você, aí eu vou dar uma portada em você, toma. Não, a porta é a que está tomando tiro. Então se Jesus tivesse dito assim, fiquem firmes, não chorem, porque por mais que o inferno atacar vocês, as portas da igreja vão vencer. Não, não é isso. Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então quem é que está na porta? A igreja não está apanhando, ela está batendo. Você entendeu ou você não entendeu? Então quando tem um batizado, bomba na porta do inferno. Quando alguém faz primeira comunhão, bomba na porta do inferno. Quando um pregador vem em epitácio, bomba na porta do inferno. Quando você vai ao grupo de oração, bomba na porta do inferno. Quando alguém se consagra numa comunidade, bomba na porta do inferno. Quando o bispo dá uma bênção, bomba na porta do inferno. Quando você faz novena, bomba na porta do inferno. Quando você vai no Seco Jericó, bomba na porta do inferno. Na verdade o inferno está sendo bombardeado. Cada santa missa, cada adoração, cada pessoa que se confessa, bomba no inferno. E Jesus disse, se o inferno acha que vai vencer a igreja, as portas do inferno não terão poder sobre o tamanho da igreja. Viva a Igreja Católica! Fala para quem está do seu lado, nós estamos batendo, não é apanhando não, filho. Jesus está dizendo que as portas do inferno não estão aguentando, ó. E Jesus está dizendo, essas portas não vão vencer a minha igreja. Então o inferno não está dando portada na igreja, não. A igreja é que está mandando bomba nas portas do inferno. E Jesus já deixou prescrito. Então nós estamos do lado vencedor. Eu quero que você saia daqui hoje explodindo de alegria. Se eu pudesse nessa noite, eu fazia minha mochila e mudava para dentro da igreja.
Porque é o único lugar da face na terra que você, sua casa, seu salário, seus sonhos, seus projetos, seus filhos estão protegidos, é na autoridade que está debaixo da igreja católica, apostólica, romana. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, nós vamos quebrar tudo, meu irmão. Nossa, que doido. Que adrenalina maluca. Primeira consideração católica. Eu estou pregando para gente inteligente, amém? Tá. Repete comigo. Erros de membros da igreja não mancha a santidade da igreja. Repete comigo. Pergunta para quem está do seu lado, ele precisa pregar ou você já entendeu só o texto? Vamos voltar em teologia, só deixando claro que eu não sou teólogo. Eu sou só um Zé Ruela que estuda a Bíblia há 25 anos. Os vínculos dos fiéis com a paróquia não são emocionais nem afetivos, são vínculos espirituais. Então quem fala, eu vou à missa porque eu me sinto bem, eu vou à missa porque eu estou precisando, eu vou à missa porque eu gostei do padre, eu vou à missa porque me acolheram bem, eu vou à missa, então você não entendeu nada do que é religião. Os vínculos do fiel, da ovelha com a paróquia não é nem afetivo nem emocional. Diga comigo, são vínculos espirituais. Então deixa eu explicar. Quando um padre larga a batina, a gente fica triste? Muito. Mas a gente fica triste efetivamente. Mas a queda de um padre não é capaz de mexer na santidade da igreja, porque a igreja não vive da santidade desse padre que deixou a batina. Ela vive da santidade do seu fundador, que é Cristo e que não tem pecado. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Ou não? Agora está tudo perdido, os padres estão largando tudo, ministro da Eucaristia largando a mulher, caindo em adultério. Dane-se quem está largando, a igreja continua santa, imaculada, pura, esposa de Cristo, porque quando um filho da igreja cai, a igreja continua intacta, porque ela não vive da santidade do filho que caiu, ela vive da santidade do seu fundador, que é Cristo, e a desposou na cruz. Acabou. O problema é que a maioria dos fiéis tem vínculos paroquiais, ou afetivos, ou emocionais. Mas o vínculo é espiritual. Quando o vínculo é espiritual, o padre muda de paróquia. Eu não vou fazer a caravana para ir atrás do padre, porque meu vínculo é com a igreja de Cristo, não é com a pessoa do padre que está chegando, nem do padre que foi embora. Moisés, você está sabendo do quê? De nada, tem 4 anos que eu não venho aqui, eu sou um profeta. E se o padre não gostar de mim também, eu nunca mais volto aqui, 0-0, a vida segue. Embora ele me acolheu muito bem, falou que eu podia falar o que Deus mandasse, então eu estou em casa. Então, gente que vai embora porque um padre foi embora, gente que faz caravana atrás de um outro, gente que move abaixo-assinado para tirar alguém, gente que rejeita o outro porque ele não fala bonito, gente que não gosta do outro porque não é carismático, gente que... Não, são vínculos emocionais religioso aí. O seu vínculo é um vínculo espiritual. Eu estou na minha paróquia, aqui eu pago meu dízimo, é aqui que eu sirvo, bispo vem, bispo vai, padre vem, padre vai, coordenador vem, coordenador. Porque aqui Deus me plantou e é aqui que eu serei feliz todos os dias da minha vida. É um vínculo. Então, quando você fica sabendo de um escândalo sexual, emocionalmente e afetivamente a gente fica mal.
Mas isso não pode abalar a nossa fé, porque o nosso vínculo não é com essa pessoa, o nosso vínculo é espiritual com a paróquia. E Cristo não decepciona. Fala comigo, meu pai. Então, quando a gente fica sabendo, um padre caiu, um pregador caiu, alguém adulterou, um ministro saiu, um coordenador pisou, escândalo, roubou, foi preso, pedofilia, a gente temos julgar, temos que rezar, amém, meu povo? Mas a vida segue, porque meus vínculos paroquiais não são afetivos nem emocionais, são espirituais. E a igreja continua sendo santa, ela é a esposa de Cristo, Cristo é santo, porque Ele é Deus. E qualquer pessoa que cai não tem a capacidade de abalar a santidade da igreja, porque a igreja não tem pecado. Significa que quando essa noite acabar, se todos vocês forem embora da igreja, eu estou me lascando para vocês. Porque aqui é meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu fico imaginando se um dia Jesus falar para mim, Moisés, porque é bom deixar bem claro, viu? Se você é de outra dominação, tá, você está me ouvindo, conversa comigo, tá? Não conversa com gente burra não, conversa com quem tem argumento. Eu 5 minutos só, eu e você. Só 5, eu e você. Jesus não vai vir buscar quem está rezando em casa e nem tudo. Não, Jesus vai vir buscar a esposa dele. Ele vai vir buscar a esposa dele. O casamento é com uma esposa só. Jesus não tem esposa e amante, não. É uma esposa. Por isso que ele diz a Pedro, a minha igreja, é pronome pessoal, é uma igreja só. Se está faltando aula de português aí, eu posso te ajudar também. Então, quando Jesus vier buscar a sua esposa imaculada, pode ser que na sua paróquia vai ter meia dúzia de pessoas. E Jesus vai dizer, gente, tanto que eu lutei com essa paróquia, cadê o resto do povo? E você vai dizer, Jesus, aonde que esse povo está, eu não sei. Mas o Senhor falou que ia voltar e eu fiquei aqui de pé, como uma coluna de fogo, esperando o Senhor voltar, porque eu sou a tua igreja. Então, Deus precisa em nós fazer uma cura, que é a cura da decepção. Me abandonaram, me pisaram, me machucaram, me perseguiram, disseram mal contra mim, espalharam meu nome. Na igreja ninguém presta, a cozinha da igreja é tudo um bando de fofoca, um povo miserável. Não, as pessoas erram, as pessoas pecam, mas a igreja continua santa, porque a igreja não tem pecado. Não vem com esse discurso idiota, não, que a igreja é santa e pecadora. Não, isso é o credo niceno-constantinopolitano. Creio na igreja una, santa e católica. A igreja é imaculada. Imaculada. Alguém está me ouvindo? Sim. Fala para quem está do seu lado, que bom que a gente é católico. Segunda consideração católica. Diga comigo, a igreja não é democrática, ela é hierárquica. Fala isso para quem está do seu lado. Eu vou mandar logo para você uma Santa Faustina, tá bom? Santa Faustina diz assim, o demônio tem até a capacidade de vestir uma túnica de humildade, mas o demônio nunca vai vestir a túnica da obediência. Eu vou repetir. O demônio pode até se transvestir em humildade, nunca em obediência. E tem gente achando que a igreja é a casa da sogra, com todo respeito à sogra. É porque tem algumas coisas que eu não concordo. Eu tenho visto umas coisas na missa que não é a minha forma de pensar. Então funda uma igreja para você. Por isso que é mais fácil você dizer, eu sou católico do meu jeito. Não, mas do seu jeito até o inferno é.
A igreja tem um organismo de comando. E há 2000 anos ela é comandada na fé de 12 homens só. E um traiu, suicidou, entrou Matias no lugar e a vida seguiu. Então a igreja não é lugar de você dar opinião, não é lugar de você dar palpite, não é lugar de fazer do jeito que você gosta, não. A igreja não é democrática, não é lugar de você se manifestar, de falar o que pensa. A igreja é lugar de obediência. É por isso que o demônio até finge que é humilde, mas nunca vai conseguir obedecer. A igreja está cheia de gente que pinga de humilde para pegar o WhatsApp do padre e ter acesso à sacristia, puxa saco do inferno, mas não tem capacidade de obedecer o padre. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Metade já não aplaude. Deve ser protestante que veio na pregação também. Não, é bom a gente deixar isso claro, tá? Porque se é o padre falando isso, amanhã está expulso. Porque já cai no ouvido do bispo. Mas como é uma porcaria de um leigo falando, é diferente. Então vamos deixar algumas coisas muito claras aqui. Tá? Quando eu conheci Jesus, 25 anos atrás, quantas vezes o padre me chamou na sacristia e me fez de gato e sapato? Se não tivesse ao vivo, eu ia falar um palavrão. Quantas vezes o padre cagou em mim? E eu fui embora chorando, dizendo, sim, senhor. Daí 15 dias eu marquei uma confissão e disse, 15 dias atrás, a minha vontade era bater na sua cara. Mas o senhor é sacerdote, eu queria confessar esse pecado, porque eu não posso ter esse tipo de sentimento. E eu quero continuar, mesmo não concordando, te obedecendo, porque o senhor é padre, eu não sou. 25 anos se passaram, eu nunca tive problema com a igreja, nunca tive problema com o bispo, nunca tive problema com o padre, nunca cometi apostasia, nunca cometi heresia, porque eu sou catolicíssimo. Não preciso de ouvir isso, não. Eu largo essa missa e vou na missa da quinta. Aí o padre falou, bu! Falei, magoei! Padre falando, bu! Eu agora vou à missa lá em Prudente. Então, as pessoas estão tratando a igreja como se fosse o José da esquina. Tem gente falando do Papa como se o Papa fosse um Zé Ruela da esquina. Tem gente falando de bispo sem nenhum tipo de autonomia. Lava a tua boca. A igreja não é democrática, ela é hierárquica. Abaixa a tua cabeça e obedece. Porque antes de você, todos os santos, os místicos, os mártires, os concílios, os dogmas, todo mundo obedeceu. Não, porque às vezes parece que a igreja é a terra de ninguém. Então entra um coordenador que gosta de rosa, todo mundo de rosa. Entra um outro que gosta de saia, todo mundo de saia. Parece casa da mãe Joana, ninguém manda nessa bagaça. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo ou não está entendendo? Não. Mas a geração de hoje não obedece o pai, não obedece mãe, não obedece o marido, não obedece os avós, não pede bênção, não fala que está saindo, não obedece o chefe, não obedece o gerente, chega na igreja e acha que essa bagunça que você vive na sua casa, você vai trazer para cá, aqui para você, ó. Se a sua casa é uma bagunça, aqui não, aqui é a igreja católica, apostólica, romana. Lava a tua boca, inclina a tua cabeça, tenha respeito. Porque teve muito mais gente antes de você, mais inteligente que você, que obedeceu. Então, ó, fala para quem está do seu lado, ó, menos. Fala menos, menos. Diga comigo, a igreja não é democrática, é hierárquica. É por isso que a maior virtude do católico é a obediência. Foi o que São Miguel fez.
Lúcia falou: não concordo. Magoei. Miguel chegou, colocou. Eu acho que Miguel era de Minas Gerais, não tem lógica. Miguel colocou o dedo no focinho de Lúcia e falou: eu também não concordo, mas eu obedeço. Eu também não entendo, mas eu obedeço. Quanto a ti, quem como Deus? Quem como Deus? Se fosse eu falaria diferente. Deixa pra lá. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Sim. Guarda essa frase de Santa Faustina comigo. O diabo pode se vestir de humildade, mas nunca de obediência. Guarda aí, vai. Por isso, espírito de rebeldia, espírito de desobediência, espírito de confusão, gente que bate no peito, que quer brigar para defender seu ponto de vista, o nome disso é síndrome de Lúcifer. Terceira consideração católica. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Eu tenho até meia-noite. Só sai daqui a hora que eu terminar. Diga comigo: Satanás vai desfigurar a aparência da igreja. Fala isso para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Satanás vai desfigurar a aparência da igreja. Deixa eu explicar. Eu estou pregando para gente inteligente. Diga aleluia. O demônio não pode, mas ele pode deixar a aparência dela meio feia, para que ela fique sem credibilidade. E é o que ele está fazendo nos nossos dias. A igreja católica vai acabar? Claro que não. O demônio vai destruir a igreja? Claro que não. Mas ele vai jogando na mídia erros de pessoas, não da igreja. E a igreja vai ficando desfigurada, desfigurada, desfigurada. Santa Teresa d'Ávila disse que o destino final da igreja é ficar com a mesma aparência do seu fundador. Deixa eu te contar como é que é a aparência do seu fundador. Isaías 53. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre nós pesou sobre ele. Ao vê-lo, cobríamos o rosto de vergonha. Não tinha mais aparência humana e parecia um verme. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, diz que a igreja vai ficar com essa cara. Ao vê-la, cobriremos o rosto de vergonha. Não tem mais aparência e parece um verme. Por quê? Porque é escândalo, é gente traindo, é coisa acontecendo. E a igreja vai ficando descrédita. E gente gravando vídeo no YouTube, sentando pau. E o outro falando, e todo mundo pisando. E aí vai chegar no momento que você vai olhar para a igreja e vai achar que ela está tão feia, que ela está tão humilhada, que vale a pena você procurar uma igreja mais bonitinha. Porque essa não deve ser a igreja de Jesus Cristo. E é por isso que você não precisa se preocupar com quem está indo embora da igreja católica. Porque quem está indo embora da igreja nunca amou a igreja. Quem está indo embora da igreja está procurando uma igreja mais bonita. Uma igreja que tem ar-condicionado, está pintada de preto, tem estacionamento, tem o rapaz que olha o seu carro, aguinha mineral, tem almofadinha no banco. Lá você é abraçado, você é acolhido. É claro que essa igreja é bem mais bonita do que essa igreja de Isaías 53. É claro que essa outra aqui, ó, é a de Jesus Cristo. Essa não, essa é a fracassada e acabada. Quem me ouve, diga amém. Só tem um detalhe: Jesus na cruz é o bagaço da bagaça da bagaça, mas continua sendo Deus. Às vezes a igreja está manchada, está feia, está mal falada, está desfigurada, está precisando de uma pintura, mas ela continua sendo a igreja católica, apostólica, romana, santa, imaculada, sem ruga, sem mancha. A aparência está feia, a essência é a mesma. E aqui a importância de Nossa Senhora. Sob o título de Nossa Senhora da Piedade, da Pietà, do Calvário, do Monte Calvário, do pranto, da lágrima, da angústia,
das dores, Nossa Senhora recebe Jesus morto nos braços, desfigurado. Diga aleluia. E beija Jesus. Diga aleluia. E ela deve ter falado assim, prepara para aplaudir. Ela deve ter falado assim: meu filho, você está muito feio, muito arrebentado, muito estourado, mas mamãe está te beijando morto, porque eu lembro que você diz que ao terceiro dia você ficará vivo novamente. O que eu estou dizendo? Quem não amar a igreja na hora da dor, quem não beijar a igreja aparentemente morta, não vai vê-la ressuscitada ao terceiro dia. É o que acontece hoje com as famílias. A sua mãe deu a vida por você. Agora que ela está com Parkinson, com Alzheimer, está velha, você arruma um cuidador, soca ela no asilo. Mas na religião não é assim. A igreja é sua mãe, a igreja te deu a vida, a igreja te deu o sacramento, a igreja te salvou. Uhul! Só que agora ela está desprezada, mal falada, está feia, está enrugada. E você precisa dizer assim: ei, mãe, eu te abraço, vou dar a vida, vou te defender, mesmo achando que está tudo estranho, mas ao terceiro dia, gloriosa, vai subir ao céu, e haverá as núpcias do Cordeiro, e eu participarei, e eu terei a alegria de dizer: eu beijei a igreja sofrida, agora eu vou abraçar a igreja gloriosa. Pode aplaudir. Viva a igreja católica! Terceira consideração católica. Eu posso continuar? Ainda quer me ouvir? Diga comigo: na igreja católica o centro do culto é Deus. Fala isso para quem está de um lado e do outro. Na igreja católica o centro do culto é Deus. Vou explicar. Eu acho que está havendo um equívoco por aí. Eu preciso corrigir você. Para quem que você vem para a missa? Para adorar a Deus. Quem é o centro da missa? É Deus, não é você. Então eu não preciso inventar nada que seja agradável para você, porque o centro da missa não é você. É Deus. Na teoria não precisa ser nem lugar para você sentar. Porque você veio para sentar ou veio para adorar a Deus? Não, eu vim para adorar a Deus, então não precisa lugar para sentar. Porque o centro do culto não é você. Só que a geração de hoje tirou Jesus do centro do culto e colocou quem? O ser humano. E é por isso que a maioria das nossas pregações são protestantes. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar milagre. Campanha de oração para obter prosperidade. Porque Deus precisa abençoar a sua vida, porque na verdade agora o centro do culto é você, o seu bem-estar, o seu prazer. E é por isso que as igrejas protestantes estão lotadas, algumas católicas estão lotadas também, porque estão fazendo a mesma propaganda. Trazemos o seu amor em 3 noites, em 2 dias. Eu não sei, talvez Deus tenha um jatinho, porque eu não consigo em 2 dias voltar para minha casa, né? Mas vai que. E aí a gente fala: é isso mesmo, eu vou na igreja porque eu me sinto bem, eu vou na igreja porque lá eu choro, eu vou na igreja porque quando eu preciso desabafar, eu vou na igreja porque lá tem o meu milagre. Fala para quem está do seu lado: mas o centro do culto é Deus, não é você. Não, você nem repetiu. Abre sua boca, falou: sai do centro e coloca Deus no centro do culto. Fala. Moral da história, me pergunta o que é? Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Nos fins dos tempos, muitos se afastarão da sã doutrina, dando ouvido a fábulas. Você sabe o que é fábula? É conto, melzinho na boca para enganar gente burra. Muitos vão dar ouvido a fábulas, doutrinas enganadoras, filosofias vãs.
que vai passar um mel dizendo, está endividado? Vem, o centro do culto é você, todo mundo vai orar por você. Mas você está com adultério, você está com amante, mas não tem importância, Deus tem vitória para você. E as igrejas lotadas, e tudo lotado, e os retiros lotados. E Deus não é adorado porque você entrou no centro do culto. Quem deparou com isso? Paulo, que chegou lá em Corinto. E quando viu isso, falou, irmãos, estão inventando para vocês aí um evangelho muito flufluzinho. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os pagãos, força divina para nós, os salvos. Quem quiser caminhar com Jesus, vem dar a vida, porque massagear o seu ego, nós não temos interesse, porque o centro do culto não é você, o centro do culto é Deus. Deixa que eu mesmo aplaudo, obrigado, tá? Deus abençoe. Não, mas você aplaudiu por quê? Pergunta para quem está do seu lado, por que você aplaudiu? A Igreja Católica sempre vai pregar Jesus Cristo. Vira e mexe, eu encontro com um crente querendo me convencer a virar crente. Você sabe que isso vai dar problema. A última vez disseram, minha igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu falei, beleza. Quem não tem Jesus vivo para dar, fica massageando o ego e oferecendo coisas para as pessoas mesmo. Nós não, nós pregamos Cristo crucificado. Entra, senta, dá sua vida, ajoelha, paga o seu dízimo. A igreja não é minha, é de Jesus. E você é meu irmão. Então eu não tenho que ficar te agradando para você vir. Se você não quiser voltar, não volte. É assim que funciona. O centro do culto não é você. Não precisa te tratar bem para você vir. Não precisa ficar inventando papagaio de coisa, porque tem lugares que as igrejas estão fazendo papel de palhaço. Está inventando tanta coisa para ficar legal, para ver se você vem, que ela está esquecendo que o centro do culto não é você. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Você não está entendendo? Pergunta! Não. Eu tenho 5 minutos ainda. Eu queria fazer um desabafo. Nessa pandemia, eu vi 90% dos evangelizadores perdendo o foco nessa porcaria de live. Porque é tentador. É tentador. Se eu falar assim, viva a Igreja Católica, dá 2.000 pessoas. Mas se colocar eu fazendo o meme do caixão, 1 milhão. Se eu falar, Jesus é o Senhor, 3.000 visualizações. Moisés Rocha fazendo omelete, 1 milhão. O que teve de pregador, fundador, sacerdote, fazendo papel de palhaço na internet, para poder chamar a atenção das pessoas, e só me vinha no coração, quando a pandemia passar, o ministério dessa pessoa acabou, porque ela perdeu o foco. O centro do culto não são as pessoas. Fala para quem está do seu lado, o centro do culto é Deus. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você que veio de Prudente? Isso aqui é pregação católica, meu povo. Será que dá para eu falar mais uma coisa? Eu anotei 15, mas não dá não. 5 minutos só. Deixa eu escolher uma só. O que eu posso falar? Vou falar de uma só aqui para terminar. Diga comigo, Deus está levantando uma geração católica nesses tempos. Eu queria que você soubesse que Deus está levantando uma geração que ama padre, que ama liturgia, que obedece, que estuda. Pregar está ficando cada vez mais difícil, porque o povo já não segura mais qualquer blé, não. Você acaba de pregar, a pessoa me cerca e fala, isso aqui que você falou não é verdade, não. O concílio tal diz que não é isso. Uma geração que conhece a fé. Deus está levantando uma geração apaixonada. Deus está levantando uma geração católica roxa.
Deus está levantando uma geração que vem à missa e comunga sabendo que está comungando. Quando aplaude, aplaude que está aplaudindo. Deus está levantando uma geração que sabe por que ajoelha, por que dá glória, por que canta, por que não canta, por que aplaude, por que não aplaude. Deus está levantando uma geração. A geração é que vai sustentar a igreja na batalha final. Toda vez que a igreja estava sofrendo, Deus levantou alguém, como Terezinha, Teresa Dávila, Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri. Deus foi levantando gente para cada geração. E eu vim aqui em Epitácio dizer que Deus está levantando para essa geração, nessa cidade, uma geração de católicos que vai defender a fé até a morte, se preciso for. É por isso que o Papa João Paulo II disse antes da sua morte que no século XX haverá mais mártires do que em 2000 anos da igreja junto. A geração de hoje, para ser católico, tem que estar disposta a dar a vida e dar o sangue. Você tem que estar disposto a entrar na faculdade e brigar por aquilo que você crê. Você tem que estar disposto a, às vezes, ficar sozinho, terminar um namoro, acabar com o noivado, perder amizades, bloquear pessoas no Facebook para poder defender o que você crê. Mas eu acredito nessa geração. Eu só vim aqui nessa noite porque eu acredito que eu não estou pregando sozinho. Eu acredito que aqui tem gente macho e fêmea de verdade, que vai dizer, nós vamos quebrar tudo e vamos pôr fogo no mundo, e nós é nós, e nós é nós também. E não tenha medo de perder pessoas. Não tenha medo de se sentir patinho feio. Porque quando a gente faz uma escolha correta, no mundo de hoje a gente acaba sendo jogado de lado. Mas não se preocupar não. E cada pessoa que afastar você, Deus vai pôr 100 vezes mais anjos, profetas, santos, místicos para te sustentar. Cada lágrima, cada sangue derramado, cada vez que você foi motivo de piada, de chacota nesses almoços malditos de família, só serve para beber, escutar música de corno e falar mal da gente que é da igreja. Eu não sei por que você não faz comida na sua casa, ainda fica indo nesses almoços para fazer papel de palhaço. Deus vai honrar você, a sua fé, sua lágrima, sua luta, seu suor. Cada noite de sono Deus vai recolher. E vai dar tudo certo. E Jesus vai vir buscar a igreja. E nós vamos subir. E a pregação acabou. E viva a igreja católica. Ei! Fica de pé, pode aplaudir. Fica de pé. Viva a igreja católica! Viva Nossa Senhora! Viva o Papa Francisco! Viva o nosso bispo! Viva o nosso sacerdote! Vamos lá, irmão. Aquela que só você sabe, vamos. Levante os seus braços, vamos cantar. Deixa-me guiar e me abandonar no teu querer. Levante esse braço aí, vai. Levanta, levanta, levanta. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Aonde eu irei? Eu vou. Deixa-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Levanta a tua voz. Para onde eu irei? Onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Solta a sua voz, eu seguirei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor.
no início de novo. Canta você também, vai. Eu seguirei, eu irei onde for, Senhor. Eu seguirei, eu seguirei. Eu seguirei, Eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. tua graça me basta. O teu amor me sustenta. Canta, canta, canta. Tua graça me basta. O teu amor me sustenta. Eu quero que você levante os seus braços e faça a oração mais linda que você já fez. Não é pedindo milagre nem vitória. Eu quero que você declare o seu amor à Igreja Católica. Solte a sua voz. Faz um juramento de amor. Essa fé que você herdou dos seus pais, dos seus avós. Quantas pregações você escutou? Quantas missas você foi? Aquele dia que você não aguentava mais porque o pecado te machucava. E foi na igreja que você recebeu a confissão. Eu não estou ouvindo você rezar. Se fosse cura e libertação, a igreja ia arrancar o teto. Mas eu estou falando de amor. De amor. Diga para Jesus: Senhor, eu amo o meu padre, eu amo a minha paróquia, eu amo o meu bispo, eu amo a minha diocese, eu amo a minha igreja. Meu Deus, nessa noite eu quero te pedir perdão por todas as vezes que falaram mal da igreja e eu não defendi, pelas vezes que eu até concordei, pelas vezes que eu balancei. Talvez aqui no meio de nós tem gente que acabou dando uma fugidinha para uma outra denominação, para um outro lugar. Mas que bom que você voltou. Vai dizendo: Jesus, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. A igreja é meu lugar, aqui é meu lugar, Senhor. Eu sei que as pessoas não são perfeitas, mas Tu és. As pessoas não são perfeitas, mas Tu és, Senhor. O fundador da igreja é santo. A igreja é santa. A igreja é imaculada, Senhor. Eu amo a Tua casa. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E alabassuri candere, alabaxere candere, relabaxere candere, alabaxere candere. Isso, ora. Faz o seu juramento de amor. Eu amo a Tua casa, Senhor. Eu amo o Teu santuário, Senhor. Eu amo, Senhor. Eu amo o Teu altar. Eu amo o sacerdote. Eu amo os sacramentos. E alabariere, bari alabacê. Juras de amor, Senhor, a minha fé, Jesus. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei Aonde for, Senhor. a Tua graça. Tua graça me basta. a graça é alabar. Teu amor me Sustenta a Tua graça. me basta. Teu amor me sustenta. Levante os seus braços, feche os seus olhos. Se ofereça agora para Jesus como um soldado da sua fé. Fala para Jesus: Senhor, eu quero defender e honrar a minha fé aonde Tu queres. Alguns aqui o Senhor vai levantar para evangelizar na faculdade, na universidade, no curso de inglês. Alguns vão evangelizar casais, outros hospitais, outros dependente químico, outros na roça.
Se ofereça agora dizendo: Senhor, eu quero ser um soldado da minha fé, como São Maximiliano Maria Kolbe, como Francisco de Assis, que foi rezar diante do crucifixo, vendo uma igreja machucada, e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Vai e reconstrói a minha igreja, disse o Senhor. Faz essa pergunta também: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que eu não fiz ainda? Senhor, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Quem sabe nessa noite aqui em Epitácio está nascendo Santa Teresinha, Teresa d'Ávila, Maria Teresa de Calcutá. Quem sabe no meio de nós está os novos Padre Pio, Santo Inácio de Loyola, Santa Catarina de Sena, Papa Paulo VI. Vai orando, vai na liberdade. Esqueça que eu estou aqui. Ame a sua paróquia agora, vai. É o cântico da fidelidade. Aumenta a sua oração. Eu sinto a presença dos anjos aqui no meio de nós. Você que quer cantar no Espírito, dançar no Espírito, ah, meu Deus, o que levou Santo Agostinho a dizer: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Derrama sobre nós nessa noite a fé do Papa Pio XII, a fé do Papa Leão XIII, de São Gregório Magno, decapitado como Paulo, como André apedrejado na Caia, como Filipe machucado na Ásia, e alabariele banderele basuri candere. O Senhor está nos inflamando nessa noite de amor pela igreja. E alabacere canderele, lebasuri candele balalarere. O Senhor está convidando pessoas que a partir de hoje vão rezar pelos sacerdotes. Jesus está levantando aqui intercessoras pelos sacerdotes. O que mais eu posso fazer, Jesus? Tua graça me basta. Amor me sustenta. A tua graça me basta. Tua graça me basta, Jesus. O teu amor Me sustenta. tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Irmão, só mais uma coisa. Nós estamos na paróquia de São Pedro, amém? Ser pai não é fácil, imagina ser papa. Ser padre não é fácil, imagina ser papa. Ser bispo não é fácil. Com 1 ano o bispo da minha diocese pediu renúncia. E pediu publicamente dizendo: não aguento, vou morrer, não aguento. Imagina ser papa.
eu queria, para terminar, que a gente orasse em línguas 1 minuto pelo Papa Francisco. Para cada tempo da igreja, o Espírito Santo escolhe o Papa para aquele tempo. E nesse tempo Deus nos deu Francisco. Levante os seus braços, pensa em Roma. Você que nunca foi em Roma, pensa agora. E começa a orar agora, 1 minuto, eu vou contar no meu relógio. 1 minuto, pelo Papa Francisco. 1 minuto, tá valendo. Ora forte. Jesus visita o Papa Francisco nessa hora. Ele é Pedro. 265 papas se passaram e agora Francisco é Pedro. Seria labaria, 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 labaria. Alabasuri kandi alaba Francisco lo Roma la bandelele madala badiere badiere. É o canto dos remis. Salve Roma. Amém. Agradeça a Jesus com as suas palavras por essa noite de hoje. Agradeça a Jesus. Jesus, eu estou saindo daqui mais católico. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, por essa paróquia, pelo nosso Padre, por aqueles que estão em casa conosco. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por aqueles que estavam com máscara nos olhos, não na boca. E as máscaras foram arrancadas dos olhos nessa noite. Bendito seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, rogai por nós, os pecadores, agora, na hora de nossa morte. Ai, eu ia até meia-noite desse jeito. Misericórdia. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, muito obrigado pela sua presença. Eu só quero dar o meu aviso rapidamente e eu já chamo o nosso padre para poder concluir a noite. Não é novidade para vocês então que eu vivo da missão, né? A minha comunidade hoje tem uma despesa de quase 80 mil por mês. Nós ficamos 4 meses e meio sem viajar. A gente teve que recorrer a um empréstimo bancário, porque a gente não tinha como sobreviver, né? E graças a Deus de julho para cá eu lá vou aos poucos voltando, pregando, viajando. Como você pode me abençoar lá atrás, nas 3 noites o meu material estará à disposição, né? Eu sou autor de 6 livros e eu vendo os últimos 3. Meu 4º livro, Lidando com o Sofrimento, é um livro de 150 páginas, já chegamos agora a 20 mil cópias. Não é livro de autoajuda, é um livro que explica a raiz da dor: depressão, pânico, medo, aridez, deserto, dificuldade para rezar, solidão. É disso que o livro trata. Depois eu lancei Eu Vos Declaro Marido e Mulher, chegamos a 50 mil cópias já. 183 páginas, tudo sobre sacramento do matrimônio. É um livro também muito técnico. Tem um capítulo para casar de segunda união, tem um capítulo sobre processos canônicos de nulidade e tem um capítulo sobre a vida sexual, sobre a cama do casal. Aqui eu explorei todos os documentos católicos a respeito de vida 2 e sacramento do matrimônio. E ano passado eu lancei o meu 6º livro, Superando Conflitos entre Pais e Filhos. Eu fiquei 1 ano escrevendo esse livro.
Do que trata esse livro? A maioria das pessoas que estão na igreja não sabe o que fazer em casa com alguns problemas com filhos adolescentes. Então eu escrevi esse livro para quem tem filho, neto, sobrinho, enteado de 7 a 17 anos. Aqui eu trato de bullying, de bulimia, de anorexia, gravidez na adolescência, suicídio na adolescência, depressão infantil e homossexualismo. Então eu escuto todo dia: Moisés, meu neto falou que é gay, o que eu faço? Eu não sei. E não sabe mesmo. A gente está na igreja e não sabe. Posso deixar namorar? Posso dar a chave do carro? Libera com 14 anos para namorar? Pode ir na festa? Não pode? O que eu faço? Então eu fiquei 1 ano escrevendo esse livro para ajudar você a minimizar esses conflitos em casa. Então os 3 livros estão à disposição. Eu quero celebrar com vocês o sucesso da minha novena. Ela não é nova, eu já vim aqui com ela outras vezes. Maria pisa na cabeça da serpente pela cura da família. Só que ela está explodida no Brasil inteiro. O padre Marcelo abraçou a novena, começou a fazer na rádio, que virou música, então nós chegamos já a 150 mil novenas vendidas. E são 9 dias rezando por libertação de família, cada dia um problema diferente. A novena vai com um terço, e é uma novena que venera o pé de Nossa Senhora. Por isso que a jaculatória é pisa na cabeça da serpente. Depois o sucesso dos nossos cursos. São 8 cursos, cada curso tem mais ou menos 10 horas. Então aqui é um curso de doutrina católica, 10 horas sobre história da igreja. Aqui é um curso bíblico, eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. Aqui eu ensino um beabá para você entender da Bíblia. Aqui é um curso de casais pregado por mim e pela minha esposa, tá? 10 horas. Um curso de educação familiar, mais 10 horas. Um curso sobre consagração mariana. Já tem 15 anos que eu sou escravo no método São Luís Maria Gnônimo Montfort. Só que aqui a gente explica de uma forma muito sóbrio sobre os detalhes da consagração, às vezes deturpada por aí afora. Aqui Apocalipse, mais 10 horas. Aqui tem um curso de demonologia, onde eu foquei em quebra de maldição, julgo hereditário e árvore genealógica. Então, sobre a ação dos demônios nas raízes familiares. Muito legal. E o último curso é para quem é servo, para quem é líder. São dicas de sobrevivência, de liderança, mais 10 horas. Então, esse material está à disposição. Um projeto novo nosso é que a maioria dos carros hoje nem toca CD mais. Então a gente transformou essas caixinhas em pendrive, tá? É a mesma coisa, a diferença é a tecnologia. Você que gosta da caixinha do CD, mas você que gosta do USB, está aqui, é a mesma coisa, tá? 2 produtos para terminar. Nós temos um projeto novo, que é o projeto do aromatizador. É um ícone de João Batista, um ícone de Nossa Senhora. São 2 ícones, com um cheiro de uma árvore de Jerusalém chamado nágata. É um cheiro muito gostoso, onde o padre abençoa e se torna um sacramental, porque é um ícone, e fica cheiroso e bento. Ele nasceu no encontro para homens, com a ideia de colocar em carro, e a mulherada começou a colocar em armário, guarda-roupa. Então o cheiro, garantia de fábrica, fica 3 meses no ambiente, o ambiente fica bento e cheiroso. Um negócio muito legal, muito diferente, né? E por último, a nossa camiseta, essa aqui, né? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Então esse material está hoje, vai estar amanhã, vai estar sábado, à sua disposição, tá? Tem a maquininha de passar cartão, pode parcelar, abençoa a nossa vida. Não é fácil levantar essa grana todo mês pregando, viajando, e abençoa a sua vida também, porque o material é diferenciado. Padre, por favor. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Acho que as palmas foram poucas, né? Foi bom ou não foi? Quando a gente está aplaudindo, não é pela pessoa, mas por aquilo que ela passa para nós. Então ficamos felizes hoje e amanhã muito mais ainda, com certeza. Quando Maria chegou, Isabel explodiu de alegria. Então que assim aconteça conosco também. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe. Realmente é ajuda sempre, né? É o trabalho, é evangelizar, e quem evangeliza vive por aquilo que está trabalhando. Então pedimos a sua colaboração, a sua ajuda, a livraria. Hoje eu não trouxe dinheiro, amanhã você passa. E também pedimos aí depois a sua doação também para ajudar, tá? Esses 3 dias do seu coração, tá? Da sua partilha, isso é importante.
Então amanhã a gente vai estar aí, tá? Os meninos vão estar à porta pedindo a sua ajuda também. Você poderá estar fazendo a sua oferta. Então de coração, gente, tá? Nada aqui é cobrado, é de coração, com certeza. Já estão preparados hoje, se você puder fazer hoje, se não tiver, amanhã, até sábado também, tá certo? A gente agradece e amanhã, no mesmo horário, o Senhor esteja convosco. Abençoe-nos esse Deus, Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, a paz de Cristo ao seu coração, devagar pela porta, vá na livraria também, e se você puder ajudar, de coração. A você em casa, que o Senhor Deus te abençoe, espero você amanhã conosco também. Nosso ministério, amém. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. tua graça me basta, teu amor me sustenta. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta. tua graça me basta, Teu amor